O interfone do condomínio tocou exatamente às 21:42 da última terça-feira, romper o silêncio do apartamento com aquele som agudo que sempre me dá uma leve palpitação por causa da menina. A Camila nem levantou os olhos da tela do celular, que iluminava o rosto dela no escuro da sala, quando disse, com aquela voz extremamente calma e compassada que ela usa quando está relaxada, que, amor, deve ser o iFood do vizinho do 42, o porteiro novo sempre confunde os blocos. Eu nem sequer tinha esboçado qualquer reação ou comentado sobre o toque. Só estava na cozinha passando café termogênico para a manhã seguinte, mas aquilo me causou um estalo estranho. Não pela fala em si, mas pela precisão cirúrgica de saber que o interfone era uma entrega, e de um vizinho específico, sem que ela tivesse olhado para o relógio da parede ou demonstrado a menor surpresa. Nós estávamos casados há 4 anos. Tínhamos acabado de colocar a nossa filha de pouco mais de 1 ano para dormir depois de uma batalha de 2 horas com a mamadeira, e a rotina pesada de trabalho aqui em São Paulo consome qualquer espaço mental para paranoias bobas. Eu me considero um cara seguro, racional, até um pouco pragmático demais, então balancei a cabeça internamente, me culpando por ser observador em excesso, e continuei guardando as coisas na geladeira. Só que, exatamente 10 minutos depois, o seu Jorge, o porteiro veterano da noite, que conhece até o andar pelo barulho do nosso passo, interfonou de novo, visivelmente sem jeito, pedindo desculpas pelo incômodo e dizendo que o entregador de aplicativo insistia que o apartamento do destino era o nosso, pois o número estava explícito na nota fiscal eletrônica. O pacote vinha de uma farmácia 24 Hours, que fica a 3 quadras daqui de casa, na avenida principal, e continha um hidratante corporal de marca importada e uma caixa grande de lenços umedecidos para bebê. A Camila soltou uma risadinha leve, daquelas bem espontâneas que ela dá quando acha algo fofo, pegou o pacote na porta das mãos do seu Jorge, agradeceu a ele com uma mensagem gentil no grupo de WhatsApp do bloco para não parecer antipática, e comentou, enquanto fechava a porta de madeira pesada, que aquilo com certeza tinha sido coisa da minha sogra. Segundo ela, a mãe viva esquecendo de atualizar o endereço de entrega no aplicativo de compras desde que mudamos de bairro, e provavelmente comprou os lenços para a neta e o creme para si mesma sem prestar atenção. O argumento era perfeito, irrefutável até, porque a mãe dela realmente se confunde com tecnologia o tempo todo, tanto que no mês passado mandou um Uber de compras direto para nossa antiga casa na Zona Sul, gerando uma confusão imensa. Eu relaxei, me senti um idiota por ter desconfiado de algo tão banal e mudei de assunto, perguntando como tinha sido a reunião presencial de fechamento de trimestre que ela teve mais cedo na Vila Olímpia, um compromisso que ela vinha comentando há semanas que seria super estressante. Ela começou a me contar os detalhes com uma riqueza impressionante, reclamando do trânsito infernal na Marginal Pinheiros, detalhando as desculpas esfarrapadas que o motorista do aplicativo deu quando errou o retorno perto da ponte, e descrevendo a chatice do diretor financeiro da empresa dela. Enquanto ela falava com aquela naturalidade impecável que eu sempre admirei, tirando os brincos de argola na frente do espelho do corredor e prendendo o cabelo num coque frouxo, meus olhos pousaram na mesa de centro. Foi aí que notei um detalhe mínimo. O hidratante importado já estava sem aquele lacre plástico transparente que envolve a tampa. Ela tinha aberto a embalagem no curto trajeto do elevador até a sala de estar, arrancando o plástico de um jeito tão automático e fluido que parecia que ela já sabia exatamente o que estava dentro daquela sacola opaca antes mesmo de o seu Jorge interfonar pela segunda vez. Quando ela percebeu meu olhar fixo na mesa, interrompeu a frase sobre o trânsito, me deu um sorriso terno, daqueles que desarmam qualquer homem, caminhou até mim e me deu um beijo rápido no canto do rosto, deixando um rastro suave de perfume de lavanda na minha pele. Ela disse que ia tomar um banho demorado porque o dia tinha sido exaustivo e que a gente se falava na cama. Sozinho na cozinha, recolhendo o lixo, peguei o papel da farmácia para jogar fora e meus olhos bateram na hora da emissão do cupom fiscal do Pix, 1915, exatamente o mesmo minuto em que ela tinha me mandado um áudio no WhatsApp, com o som de fundo do trânsito e uma voz cansada, dizendo que o celular estava com 3% de bateria, que ela estava presa no congestionamento
e que provavelmente demoraria mais 1 hora para conseguir chegar em casa. A sexta-feira amanheceu com aquele céu cinzento típico de São Paulo, abafado e pesado. E eu tentei esquecer o episódio do cupom fiscal da farmácia, repetindo para mim mesmo que fixar a mente naquilo era o primeiro passo para arruinar um casamento saudável. Afinal, a bateria dela podia estar realmente acabando. Ela podia ter pedido para alguém comprar o creme antes de sair do escritório na Vila Olímpia, ou o relógio do sistema da farmácia estava desregulado. Existem 1000 explicações lógicas antes de uma traição, e eu me sentia um marido tóxico só de deixar minha mente desenhar cenários absurdos. O dia correu na velocidade de sempre, entre reuniões de trabalho e mensagens rápidas no WhatsApp para alinhar quem pegaria a nossa filha na escolinha no final da tarde. A Camila me mandou uma foto da menina no parquinho da escola por volta das 3, dizendo que o dia estava corrido, mas que ela corria para casa logo após o expediente para podermos jantar juntos. Quando cheguei no condomínio, o seu Jorge estava trocando o turno na portaria e me cumprimentou com a cordialidade de sempre, mas fez um comentário casual enquanto eu pegava as correspondências na caixa de correio que me deixou paralisado por alguns segundos. Ele comentou, rindo de leve, que a Camila tinha sorte com os motoristas de aplicativo dela, porque o rapaz que tinha vindo deixar a encomenda na terça-feira era o mesmo que tinha trazido ela na quarta-feira à noite, e que o motorista até buzinou 2 vezes para o seu Jorge abrir o portão da garagem mais rápido, achando que era um morador antigo. Eu forcei um riso, disse que a cidade estava pequena e subi pelo elevador sentindo um nó apertar no fundo do meu estômago. Na quarta-feira à noite, a Camila tinha me dito que pegou uma carona com a Letícia, uma colega de trabalho da igreja que mora no bairro vizinho, porque o preço das corridas de aplicativo estava um absurdo por causa da chuva. Eu entrei no apartamento tentando respirar fundo, ouvindo o barulho da televisão na sala onde a Camila assistia a um desenho com a nossa filha, as duas rindo alto no tapete, uma cena que exalava uma paz doméstica tão genuína que me fez querer sumir de tanta culpa por duvidar da mulher que escolhi para ser a mãe dos meus filhos. Durante o jantar, enquanto dividíamos um iFood de comida japonesa, comentei de forma despretensiosa, quase como uma piada, se a Letícia tinha trocado de carro recentemente, já que o seu Jorge tinha comentado sobre uma carona na quarta-feira. A Camila nem hesitou, colocou o hashi na mesa com delicadeza, olhou bem nos meus olhos com aquela expressão de surpresa misturada com cansaço de quem lida com um comentário bobo e explicou que a Letícia realmente não pôde ir naquele dia porque o filho dela adoeceu de última hora. Por isso, ela acabou chamando um Uber Comfort, mas usou o cartão corporativo da empresa para não pesar no nosso orçamento. E esqueceu de me contar porque o foco daquela noite era o choro de dente da nossa filha. Ela falou tudo com uma riqueza de detalhes tão limpa, mencionando até o nome do remédio que o filho da Letícia estava tomando, que eu me senti o pior homem do mundo. Ela se levantou, me deu um selinho demorado, disse que ia arrumar a mochila da neném para o sábado e foi para o quarto de hóspedes onde guardamos as coisas de viagem. 10 minutos depois, meu celular vibrou na mesa. Era uma notificação automatizada do cartão de crédito adicional que eu fiz para ela no ano passado para despesas de emergência da casa. O banco informava um estorno cancelado e reemitido de uma corrida de aplicativo na quarta-feira à noite, às 22h14. O ponto de partida não era a Vila Olímpia, onde fica o escritório dela. O endereço de embarque era um condomínio residencial fechado de alto padrão em Moema, a exatos 7 quilômetros de distância de onde ela deveria estar. Eu passei o resto daquela noite em claro, olhando para o teto do quarto enquanto ouvia a respiração pesada e compassada da Camila ao meu lado. A luz da lua passava pelas frestas da persiana e iluminava o rosto dela, que parecia o de um anjo dormindo, sem qualquer sinal de culpa ou de quem carregava um segredo capaz de implodir a nossa família. Eu me peguei repassando mentalmente cada detalhe da nossa vida nos últimos meses, tentando encontrar uma falha, uma mudança drástica de comportamento, mas não havia nada. Ela continuava sendo a mesma esposa carinhosa, que me lembrava de tomar os remédios da alergia, que organizava o almoço de domingo com a minha família e que se emocionava ao ver a nossa filha aprendendo a dar os primeiros passos.
Era justamente essa perfeição que estava me enlouquecendo, porque os dados no meu celular não mentiam. No sábado de manhã, o clima parecia normal, mas para mim o ar estava denso, difícil de respirar. Nós tínhamos um churrasco em família na casa da minha sogra na Vila Formosa, um evento tradicional de todo começo de mês onde tios, primos e vizinhos se reuniam no quintal para falar de futebol e política. Eu tentei me comportar da forma mais natural possível, servindo as bebidas e conversando com meu cunhado, mas meus olhos não conseguiam se desvencilhar da Camila. Ela estava radiante, conversando com as tias sobre o batizado da menina e ajudando a cortar a maionese na cozinha, rindo das piadas antigas da mãe dela. Em um certo momento, o celular dela, que estava em cima da mesa de plástico perto da churrasqueira, acendeu com uma notificação do Instagram. Eu estava com um copo de cerveja na mão, a poucos centímetros do aparelho, e instintivamente olhei. Não era uma mensagem direta, era apenas um aviso de que uma conta comercial de estética em Moema tinha começado a segui-la. Senti meu sangue congelar instantaneamente. Moema, o mesmo bairro do embarque do Uber na quarta-feira. Pouco depois, enquanto todos comiam, comentei de forma casual com a minha sogra, fingindo uma curiosidade boba se ela tinha conseguido usar aquele hidratante caro que tinha comprado na terça-feira pelo aplicativo. Minha sogra parou de cortar a carne, me olhou com uma expressão de total incompreensão e disse: "Que hidratante, meu filho? Eu não compro nada em aplicativo há meses. Aquele seu cunhado que teve que fazer o mercado para mim essa semana porque meu celular está travando tudo." Senti um suor frio escorrer pelas minhas costas, mas mantive o sorriso congelado no rosto, dizendo que devia ter sido outra pessoa da família que comentou comigo. Olhei para o outro lado do quintal e a Camila estava me observando de longe, com um copo de suco na mão. Ela percebeu a conversa, mas não mudou a expressão. Caminhou até nós com passos calmos, abraçou a mãe pelo ombro com uma ternura impecável e disse, olhando bem no fundo dos meus olhos, que tinha esquecido de me avisar que a minha sogra, na verdade, tinha pedido para uma amiga da igreja fazer a compra por ela, por isso a confusão. Ela deu uma risadinha, beijou a bochecha da mãe e mudou de assunto, elogiando o tempero da carne. A naturalidade dela era quase sobre-humana. Ela não gaguejou, não desviou o olhar, não demonstrou 1 milímetro de nervosismo. Ali, no meio do barulho do pagode e das risadas da minha própria família, eu percebi que a obsessão tinha tomado conta de mim de vez. Eu não conseguia mais ouvir a voz da minha esposa sem tentar decifrar uma segunda intenção por trás de cada palavra. Eu precisava de respostas reais, e a sensação de que eu estava caçando um fantasma começou a se transformar na certeza de que eu estava prestes a descobrir que toda a minha vida era uma mentira cuidadosamente coreografada. A segunda-feira chegou trazendo o ritmo sufocante da rotina, mas a minha mente já não pertencia àquele apartamento, ao meu emprego ou aos pequenos rituais que antes me davam segurança. Eu me transformei em um investigador dentro da minha própria casa, um espectro que observava cada movimento da esposa com uma atenção doentia, enquanto acumulava uma culpa dilacerante por estar violando a privacidade da mulher que jurou passar a vida ao meu lado. O estopim para a primeira evidência incontestável aconteceu no final da tarde, por causa de uma bobeira técnica que a Camila jamais esperaria. Nossa filha estava choramingando no quarto com cólica e a Camila me pediu para colocar um vídeo de cantigas infantis na televisão da sala usando o iPad antigo que ficava guardado na gaveta do rack. Esse aparelho antigo ainda estava conectado à conta antiga do Google, que ela usava no celular antes de trocar de aparelho no ano passado. Uma conta que ela raramente revisava, porque agora só usava o e-mail corporativo para quase tudo. Enquanto o desenho rodava na tela da TV via streaming, o iPad continuou na minha mão, e uma notificação de sincronização em segundo plano piscou na barra superior, indicando que o armazenamento do Google Fotos estava cheio. Instintivamente, com o coração batendo na garganta e as mãos suando frio, eu abri o aplicativo de imagens. Minha intenção inicial era apenas apagar os arquivos duplicados da nossa filha para liberar espaço, mas o que eu vi travou meus pulmões. Havia uma sequência de capturas de tela feitas na quinta-feira da semana passada, no meio da tarde. Eram prints de uma conversa de WhatsApp de um número sem nome salvo, apenas com um emoji de engrenagem no lugar do contato.
As mensagens trocadas eram limpas, sem declarações de amor exageradas ou o melodrama típico de amantes adolescentes. E foi justamente isso que me quebrou por dentro. O emoji de engrenagem dizia: o quarto 214 já está liberado, o Pix do período extra foi confirmado. E a resposta da Camila, enviada logo em seguida com uma foto do espelho do elevador do próprio condomínio de Moema, era apenas: estou subindo o portão da garagem agora. O trânsito na altura do Ibirapuera parou tudo. Avisa na recepção se precisarem liberar a placa do carro. O estômago revirou de um jeito que achei que fosse vomitar ali mesmo, no tapete da sala, ao lado dos brinquedos coloridos da minha filha. Aquela era a quarta-feira da carona inexistente da Letícia. Aquela era a noite em que ela chegou em casa cansada, reclamando do trânsito na Marginal Pinheiros e me beijando no rosto com cheiro de lavanda. Eu fechei o iPad devagar, respirei fundo 3 vezes para conter o tremor nos braços e caminhei até o quarto. A Camila estava sentada na ponta da cama, trocando a fralda da neném com uma paciência de santa, cantando uma música baixinho para acalmar o choro da menina. Eu segurei o aparelho na altura dos olhos dela, com a tela acesa mostrando o print do quarto 214 e a foto dela no elevador. O silêncio que se instalou no quarto foi a coisa mais aterrorizante que já experimentei na vida. Qualquer pessoa normal teria chorado, gritado, negado ou começado a tremer. A Camila apenas parou o que estava fazendo, colou com cuidado a fita adesiva da fralda da nossa filha, cobriu as perninhas dela com a manta e só então se virou para mim. Ela olhou para a tela do iPad, depois olhou fixamente nos meus olhos, soltou um suspiro longo, cheio de uma decepção profunda e madura, e disse: eu não acredito que você foi atrás disso. Isso é do projeto de compliance da empresa do ano passado, do caso de desvio de verba do diretor que eu tive que auditar em sigilo. Eu tirei o print para anexar no relatório de investigação da diretoria e usei meu carro porque a empresa pagou o reembolso. Como você pôde achar, por um segundo sequer, que isso era sobre nós? Você está doente, amor. Você precisa de ajuda médica. Ela falou com tanta firmeza, com um tom de voz tão paternalista e genuinamente preocupado com a minha saúde mental, que por 2 segundos inteiros eu balancei. Eu quase pedi desculpas. Eu quase me ajoelhei chorando, implorando pelo perdão dela por ser um monstro paranoico. Mas a mentira dela tinha uma falha fatal que ela não percebeu. A data de modificação da foto no arquivo do Google Fotos era de 3 dias atrás, e o diretor de compliance da empresa dela tinha sido demitido em janeiro. A humilhação de ser tratado como um louco dentro da minha própria casa doeu mais do que a imagem do quarto 214. Nos dias que se seguiram, a Camila passou a me tratar com uma espécie de condescendência terapêutica, uma paciência exagerada que me fazia querer gritar contra as paredes do apartamento. Ela não se defendeu com raiva, não fez as malas e não chorou. Em vez disso, ela começou a comentar com a minha mãe no grupo de família do WhatsApp sobre como eu andava estressado com o trabalho, sugerindo que eu precisava tirar férias ou consultar um psiquiatra para tratar a minha ansiedade. Eu vi as mensagens dela no grupo, cercadas por emojis de coração e respostas carinhosas das minhas tias, e sentia uma náusea insuportável diante daquela simulação perfeita de esposa preocupada. Ela estava construindo uma narrativa pública de que eu estava perdendo o juízo, preparando o terreno para o caso de uma separação, fazendo com que todos ao nosso redor me enxergassem como um marido instável e paranoico. Na quinta-feira à noite, enquanto ela lavava a louça do jantar cantarolando uma música que tocava na rádio, eu fiquei sentado na mesa da cozinha, observando suas costas. O movimento dela era fluido, calmo, sem nenhuma pressa ou sinal de nervosismo. Quando ela terminou, secou as mãos no pano de prato e se sentou na minha frente, segurando a minha mão com uma ternura que parecia absolutamente real. Ela me olhou nos olhos e disse que entendia o meu medo, que o casamento dos meus pais tinha sido marcado por traições e que era natural eu carregar traumas, mas que eu precisava confiar nela, porque ela nunca faria nada para destruir o que construímos para nossa filha. A capacidade dela de usar as minhas maiores vulnerabilidades psicológicas contra mim, transformando a minha dor em um sintoma de loucura, me causou um arrepio na espinha. Eu segurei o choro, engoli o orgulho e forcei uma concordância, dizendo que ela tinha razão e que eu ia procurar ajuda profissional.
Ela sorriu, aliviada, e me deu um beijo na testa antes de ir para o quarto arrumar as roupas que usaria no dia seguinte. Naquela mesma madrugada, porém, a máscara dela trincou por causa de um detalhe que ela não pôde controlar. O celular dela estava carregando no criado mudo e acendeu silenciosamente por volta das 3 da manhã, com uma mensagem curta na tela bloqueada. Eu estava acordado, fingindo dormir, e consegui ler a notificação antes que a tela se apagasse. Era um contato salvo apenas como Salão Moema, agendamento. A mensagem dizia apenas: o rapaz do Uber que você pediu para buscar o relógio que ficou no painel do carro dele já entregou o pacote na portaria do condomínio do seu amigo. Ele cobrou R$ 40 adicionais pelo Pix. Não era uma mensagem automática de salão de beleza. Era um acerto de contas logístico, uma ponta solta de uma noite de pressa que ela estava amarrando enquanto eu fingia acreditar na sua inocência. Olhei para Camila dormindo profundamente ao meu lado, com a expressão serena de quem não deve nada ao mundo, e percebi o tamanho da minha humilhação. Eu não estava apenas sendo traído, eu estava sendo meticulosamente desestruturado psicologicamente por alguém que eu amava mais do que a mim mesmo. Tudo para que ela pudesse manter a sua vida dupla, sem perder a pose de mãe e esposa exemplar perante a sociedade. O fim de semana seguinte foi um teste de sobrevivência psicológica que me fez perceber o quanto aquela manipulação era muito mais antiga e profunda do que eu jamais ousaria imaginar. Nós fomos convidados para o aniversário de casamento de um casal de amigos da nossa igreja, o Marcenaria e a Renata, que nos conheciam desde a época do namoro. Durante a recepção no salão de festas do prédio deles, eu me peguei observando a Camila interagir com as outras mulheres. Ela era o centro das atenções, distribuindo conselhos sobre a amamentação, rindo com os maridos e elogiando a decoração com uma leveza que parecia intocável. Olhando para ela ali, de vestido azul marinho, segurando a nossa filha no colo enquanto aceitava os elogios de todos sobre como ela conseguia conciliar uma carreira de sucesso com a maternidade perfeita, uma sensação de vertigem me atingiu. Eu me afastei da mesa e fui até o bar do salão buscar uma água, tentando recompor minhas forças, quando o Marcenaria se aproximou para conversar. Ele me deu um tapinha nas costas, perguntou como estavam as coisas no trabalho e, de forma totalmente despretensiosa, comentou: Cara, a Camila é uma rocha mesmo, né? Lembrei de vocês esses dias porque passei perto daquele hotel fazenda em Atibaia, onde vocês comemoraram o aniversário de namoro há 3 anos. Que lugar bonito, bicho. Eu franzi o senho por um segundo, engoli o seco e respondi que realmente o lugar era ótimo, mas que nós tínhamos ido para Atibaia há mais de 5 anos, logo antes de casar. O Marcenaria deu um gole no chopp, soltou uma risada e balançou a cabeça. Que isso, cara, tá caducando? Eu lembro direitinho, foi no 2º semestre de 2023, logo antes da Camila engravidar. Eu sei porque eu indiquei o lugar para ela pelo WhatsApp e ela até me mandou um áudio agradecendo, dizendo que você tinha amado a surpresa e que o chalé com lareira era espetacular. Meu mundo desabou em câmera lenta ali mesmo, entre o barulho dos talheres e as conversas cruzadas do salão. Em outubro de 2023, a Camila tinha me dito que passaria 4 dias em um treinamento de imersão de liderança corporativa isolada em um hotel em Campinas, onde o sinal de celular era péssimo e a política da empresa proibia visitas ou distrações. Eu me lembrava perfeitamente de ter ficado em casa sozinho, cuidando do nosso cachorro idoso, mandando mensagens de boa noite que ela só respondia de madrugada, dizendo que as dinâmicas de grupo iam até tarde. Ela não estava em um treinamento. Ela estava no chalé com lareira em Atibaia que o nosso próprio amigo de igreja tinha indicado, usando a desculpa do trabalho para pavimentar os dias de folga com outra pessoa. A gravidez da nossa filha aconteceu pouquíssimos meses depois daquela viagem. Um calafrio violento subiu pela minha espinha enquanto eu olhava, do outro lado do salão, a Camila rindo e limpando a boca da nossa menininha com um guardanapo de papel. A estrutura de mentiras dela não era um deslize recente, não era uma crise de casamento dos 4 anos, nem o estresse do pós-parto.
Era um método. Uma arquitetura fria, calculada e profissional que já durava anos, operando bem debaixo do meu nariz, enquanto eu construía o altar da nossa família sobre um terreno de areia movediça e traição institucionalizada. Eu não consegui voltar para a mesa. Inventei uma dor de cabeça súbita para os nossos amigos, peguei a nossa filha no colo com os braços tremendo e guiei o carro de volta para o nosso condomínio em um silêncio sepulcral que cortava o ar. A Camila veio no banco do passageiro mexendo no celular, mas percebeu que a atmosfera tinha mudado drasticamente. Ela não me questionou, não insistiu em saber o que eu tinha, apenas manteve a sua postura de elegância fria, olhando pela janela o trânsito da noite de São Paulo passar. Quando entramos no apartamento, colocamos a menina no berço e, assim que fechei a porta do quarto da neném, virei-me para a sala disposto a desabar o castelo de cartas. Eu não tinha mais medo de ser chamado de louco. A dor tinha se transformado em uma lucidez fria e cortante. A Camila estava na cozinha, guardando a bolsa de maternidade, quando parei na porta e disse, sem alterar o tom de voz, que o marcenaria tinha me mandado os prints das indicações do chalé de Atibaia de outubro of 2023. Foi a primeira vez em 4 anos que vi os olhos dela se arregalarem por 1 milésimo de segundo, uma falha quase imperceptível na sua armadura de serenidade. Ela largou a bolsa sobre o balcão de granito, cruzou os braços e soltou um riso curto, soprado, daqueles cheios de ironia que as pessoas usam para desmerecer uma acusação óbvia. Ela olhou para mim com uma expressão de profunda pena e disse que o marcenaria era um fofoqueiro mal intencionado que sempre teve uma quedinha por ela na juventude da igreja e que ela realmente tinha pedido a indicação do hotel para fazer uma surpresa para nós dois no nosso aniversário de casamento, mas que a viagem acabou sendo cancelada de última hora por causa do orçamento e ela simplesmente esqueceu de avisar o marcenaria sobre o cancelamento. Ela falou tudo sem piscar, encostando-se no balcão com uma postura relaxada, argumentando que o treinamento de Campinas tinha notas fiscais e relatórios no e-mail dela para provar, se eu estivesse tão desesperado assim para me humilhar vasculhando as coisas dela. Só que eu já não ouvia mais a voz dela. Eu estava olhando para a tela do meu próprio celular, onde o portal da DTECA e o meu aplicativo do banco mostravam as movimentações recentes da nossa conta conjunta. Para bancar o tal treinamento e as reformas recentes que ela alegava estar fazendo no nosso apartamento antigo que estava alugado, ela vinha usando uma conta paralela que eu descobri ao puxar um extrato consolidado do nosso banco para o imposto de renda daquele ano de 2026. No extrato, havia uma transferência Pix de alto valor, feita exatamente na segunda-feira anterior à viagem de Atibaia, para o nome de um homem chamado Marcelo, o mesmo nome do engenheiro civil que ela tinha contratado, segundo ela, para avaliar as rachaduras do condomínio da minha sogra. A verdade estava desmoronando no meio da nossa cozinha americana, com o cheiro do café que eu tinha passado antes de sair ainda pairando no ar. A mentira dela não tinha apenas uma falha, ela tinha uma assinatura bancária, um rastro de dinheiro que alimentava aquela farsa há 36 meses. Eu olhei para ela, segurando o extrato impresso na mão, e vi pela primeira vez o silêncio dela se tornar pesado, sem respostas prontas, sem desculpas sobre a igreja ou sobre a minha saúde mental. A máscara da Camila tinha finalmente caído, e o que sobrou por trás dela foi apenas um olhar gelado de quem sabia que o jogo tinha chegado ao fim. O silêncio que se seguiu na cozinha não teve o peso de uma vitória, teve o peso de um desabamento. A Camila olhou para o papel na minha mão, depois para o meu rosto, e aquela expressão de esposa preocupada evaporou, dando lugar a uma feição fria, neutra, de quem apenas desliga um personagem que não é mais útil. Ela se sentou na banqueta do balcão, pegou o celular e, sem derramar uma única lágrima, me explicou tudo com a mesma calma de quem apresenta um relatório de metas na Vila Olímpia. O Marcelo não era engenheiro. Era o homem com quem ela mantinha essa vida paralela desde antes da nossa filha nascer. Alguém que ela conheceu no ambiente corporativo e que participava da mesma estrutura de mentiras, ajudando a mascarar os gastos através de notas de serviços prestados que ela mesma criava. A minha sogra sabia de tudo desde o início,
e era ela quem acobertava as saídas da Camila, fingindo problemas de saúde ou inventando compras falsas no aplicativo para justificar os sumiços da filha nos finais de tarde. O plano dela nunca foi me deixar. O plano era manter o casamento estável, a fachada perfeita perante a igreja e a segurança financeira do nosso condomínio, enquanto vivia a verdadeira intensidade afetiva fora dali. Cada desculpa que ela me deu nesses anos todos, cada beijo com cheiro de lavanda, cada mensagem carinhosa no grupo da família enquanto eu cuidava da nossa filha sozinho, tinha sido friamente calculado para me manter anestesiado, usando o meu próprio amor e o meu medo de errar como ferramentas de controle. Eu fiquei ali, parado no meio da cozinha, ouvindo a narrativa sem lacunas, sentindo uma exaustão que parecia vir de dentro dos meus ossos. Não havia espaço para gritos, não havia espaço para brigas ou para tentar salvar o que nunca existiu. Tudo o que eu sentia era o peso sufocante de ter descoberto a verdade exata e o arrependimento profundo de ter insistido tanto em abrir os olhos. Agora, olhando para as paredes claras do apartamento e para os brinquedos espalhados no tapete da sala, eu percebi que a vida que eu protegi com tanto zelo nos últimos 4 anos era apenas um cenário vazio. A Camila terminou de falar, pegou a sua bolsa de lado, disse que passaria a noite na casa da mãe e saiu devagar, batendo a porta de madeira sem fazer barulho para não acordar a menina. Sentado no chão do corredor escuro, ouvindo o silêncio absoluto que tomou conta do apartamento, eu entendi que o casamento não tinha acabado naquela noite. Ele já estava morto há muito tempo, e eu era apenas o último a sair do velório.